Olá, queridas. Estou aqui no grupo, muito feliz por ter voltado com o meu celular, né? E a gente dá continuidade aí nas aulas. Hoje nós vamos estudar a aula de número 3. Nós fizemos uma pequena inversão. Semana passada a Vanessa deu a de número 4 e hoje nós vamos estar dando a de número 3. E aí agora, em nome de Jesus, nós seguimos a sequência normal. Semana que vem ela dá a lição 5 e aí assim nós vamos continuar na ordem certa da revista. Hoje nós vamos estudar sobre a doutrina da Bíblia, parte 1. A Vanessa, ela falou com vocês sobre a doutrina da Bíblia, parte 2, aonde ela mostrou a questão do... Deixa eu abrir aqui. Eu pulei a lição, a doutrina da Bíblia, parte 2, sobre a inspiração da Bíblia, né? Ela falou sobre a Bíblia ser um livro infalível, né? Agora nós vamos falar basicamente sobre a estrutura da Bíblia, como ela foi formada, por que ela foi formada, né? Em que condições. Nós vamos estudar especificamente a respeito de toda a sua estrutura física, mais detalhadamente nessa lição. Então, vamos lá. O nosso versículo-chave, ele está em Lucas 24:45, que vai dizer: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Né? É muito importante que nós conheçamos a Escritura. Né? Oséias vai dizer que o povo perecia por falta de quê? De conhecimento nas Escrituras, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, vai falar no livro. Então, nós precisamos conhecer, né? Não ter apenas essa Bíblia para a gente carregar debaixo do braço, para a gente deixar aberta na nossa casa. Não, a gente precisa de conhecer. E hoje nós vamos conhecer um pouco da estrutura física da Bíblia. Você já parou para pensar nela? Você conhece? Hoje nós vamos falar um pouquinho disso. A primeira coisa que a gente precisa falar é que a Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo. Olha só que interessante. A Bíblia, ela foi o primeiro livro a ser impresso, né, na prensa de Gutenberg, lá em 1455, e ela, desde então, é o livro mais vendido e lido do mundo. Nada se compara à Bíblia. E por que isso? Por que esse fascínio, essa atração pela Bíblia? Porque a Bíblia, nós sabemos que ela tem duas partes. Ela tem a parte humana e ela tem a parte divina, né? Nós somos atraídos a ela por essa parte divina, né? Nós somos ligados a ela. Então, toda a estrutura, seja ela de lei física, de leis espirituais que regem a nossa vida, ela parte da Bíblia. Né? Quando você vai fazer um juramento, inclusive para um depoimento, você jura ali perante a Bíblia, porque os homens desde então reconhecem ela como um livro sagrado que ela realmente é. A Bíblia, ela vai ser dividida, então, em capítulos e versículos. Desde sempre foi assim, Camila? Não. Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita no seu original. Se você pegar uma Bíblia no original, você vai ver que ela é escrita corrida, como se fosse um texto. E esse texto, ele não tem separações, ele vai direto. Todos os livros é escrito de uma forma direta. É como se você estivesse lendo um livro secular, né? Que você abre ali o livro, apesar do livro ter os capítulos também, né? Mas ele não tem ali todas as separaçãozinhas. Então, é como se você pegasse
um capítulo de um livro normal e lesse ele por completo. A Bíblia, ela foi escrita assim. Só que aí, né, para facilitar a nossa vida, para facilitar a leitura, então ela foi dividida em capítulos e versículos, né? Eles foram separando ali, vendo aonde era melhor, né? Onde terminava uma história, começava outra, e ali eles foram separando os capítulos. Depois, nesses capítulos, eles foram vendo quais as frases, aonde terminava ali algumas frases de conexão importante, e eles separam então os versículos, né, para melhor entendimento. Mas ali a Bíblia, ela não foi escrita assim, ela foi escrita de uma maneira corrida, né? E essa Bíblia, ela tem 1189 capítulos. A Bíblia tem no Antigo Testamento 1189 capítulos, 929 no Antigo e 260 no Novo, né? Já em versículo, nós vamos ter uma infinidade, né? Nós temos 31.173 versículos para você meditar diariamente. 31.173 versículos. A Bíblia, ela é fantástica, né? Ela tem tudo que a gente precisa. E na sua composição, então, agora você estudiosa da escola dominical sabe que a Bíblia, ela não foi escrita separada por capítulos e versículos. Ela foi escrita de uma maneira corrida, mas ao decorrer do tempo, né, acharam então melhor separar os versículos e os capítulos para que ficasse de mais fácil entendimento para mim e para você. Imagine só se não tivesse e o pastor falasse: hoje nós vamos ler o livro de Mateus, por exemplo. E aí ele vai falar assim: vós sois o sal da terra, só que Mateus não tem capítulo e nem versículo. Imagine o tempo que nós demoraríamos para achar onde está vós sois o sal da terra, né? Então, dessa forma, e aí fala Mateus 5:7, você já vai exatamente no versículo certo, né? Então, nós temos aí a separação justamente para isso, para facilitar, né? Mas no começo, no original, não era assim. A segunda coisa que você precisa saber da Bíblia é que ela é chamada de cânon sagrado. Cânon sagrado. Esse cânon, ele foi fechado com 66 livros, isso você sabe, né? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 66 livros formam, então, o cânon sagrado. Outros livros foram escritos, Camila? Sim. Livros esses que tem na Bíblia Católica, que nós chamamos de apócrifos. Por que apócrifos? Porque são livros que não foram reconhecidos como inspirados pelo Espírito, ou por alguns outros quesitos que nós vamos ver aqui. Então, esses livros, eles não entraram na Bíblia. Esses só entraram os 66 porque os 66 foram reconhecidos. Por isso que algumas Bíblias nós vamos ter alguns livros a mais do que a nossa. Esses livros estão lá porque eles contaram até histórias verdadeiras, porém os pais da igreja, aqueles que fecharam o cânon sagrado, eles não reconheceram esses livros como livros divinamente inspirados por Deus. Uma das condições, né, e nós vemos facilidades para reconhecer isso, é que muitos desses livros foram escritos nos 500 anos de silêncio. Ali, quando termina Malaquias, Deus ele vai ficar 500 anos
sem falar com o povo através de profeta, preparando, nós sabemos, já estudamos isso na escola, né? Chamamos de período interbíblico, né? Esse período em que Deus não fala, mas ele age no silêncio, para quê? Para preparar a vinda do Messias, e ele só volta a falar em Mateus, ali com João Batista, quando vai anunciar, né, o último profeta messiânico que vai anunciar Jesus. Então, nesse período, Deus, ele trabalha, porém, ele não fala mais com o povo durante 500 anos. Então, todos os livros que foram escritos, como Macabeu, 1 Macabeu, 2 Macabeus, esses livros que foram escritos durante esse período de 500 anos, não entraram na nossa Bíblia, né, e na maioria das Bíblias, né, eles não entram. Por quê? Porque o cânon, porque esses livros, eles foram escritos nesse período. Um período em que Deus não falou com o povo. Então, por isso, eles não é considerado divinamente inspirado por Deus, porque foi um período claro onde Deus não falou com o povo. E assim nós temos muitos outros livros e muitas outras histórias, né, de livros apócrifos que não entram por alguns motivos semelhantes a esse. Ok? Então, por isso, né, agora você sabe, de repente, se alguém te pergunta por que vocês tiraram livro da Bíblia de vocês? Não, na verdade, os católicos acrescentaram, porque quando o cânon foi fechado, ele foi fechado com 66 livros. Depois foram acrescentados alguns outros livros que foram encontrados ao longo do tempo e eles consideravam livros bíblicos, mas nós consideramos apócrifos, livros que não são divinamente inspirados por Deus. Então, quando foi fechado o cânon, ele foi fechado apenas com esses 66. Todos os outros livros, eles foram acrescentados depois. Beleza? Então, vamos seguindo. Por que cânon, Camila? Por que esse nome estranho? Cânon, ele vem de uma palavra que ela significa cana, cana, né? Ou vara. Naquela época, né? Na época da Bíblia, eles usavam esse instrumento, que era uma cana, que eles usavam como uma vara de medir, uma vara que desse estabilidade, né? Que fosse retinha. Eles usavam essa vara, chamava cana, né? Que era para medir ou pautar alguma coisa. Nós vemos algumas até menções disso na Bíblia, né? E quando uma vara de medir, né? Falava assim, e o lugar ele tinha distância de uma vara de medir. É porque eles usavam essa cana como uma vara de medir, né? Numa época que a gente está falando que não tinha um metro, né? Uma trena, né? Então eles usavam essa vara. Daí eles tiraram a palavra quando eles decidiram fechar as escrituras. Por quê? Tinha que ser reta. Ela, para entrar no cânon, tinha que estar alinhado com tudo. Ele tinha que ser exato. O livro, ele tinha que ter todos os requisitos. Então, por isso que derivou-se o nome, então, de cânon sagrado, né? Ou seja, livros que passassem pelo crivo, livros que fossem ali nivelados com o que eles achavam que deveria ter para entrar nas escrituras. E aí fechar então essa grande biblioteca, né, que é a Bíblia Sagrada, com 66 livros. E aí, como era, Camila? Então eu já disse uma coisa, né, que era inspirado por Deus. Essa era a principal, o principal requisito. Tinha que ser inspirado por Deus, né? Tudo caía diante disso.
podia ter todos os requisitos. Se não fosse inspirado por Deus, esse livro ele não valeria, né? E a gente percebe, irmãos, como a Bíblia ela é inspirada por Deus. Para você ter uma ideia, a Bíblia ela vai ser escrita durante um período maior do que 1000 anos. Se a gente for ler de Gênesis e Apocalipse, a gente pensa que uma pessoa sentou e escreveu de Gênesis a Apocalipse. Você tem essa mesma impressão? Porque a Bíblia ela se completa, ela se encaixa, né? Ela é inspirada por Deus. Por isso, porque homens, imagine, uma pessoa escreve um livro um ano, passa 100 anos, outra pessoa em outra parte do país escreve um outro livro. Passa 200 anos, outra pessoa, eles não se conheciam, eles nunca tinham se visto, ele escreve um outro livro. De repente, eles começam então a juntar esses livros e esses livros, eles vão aparecendo, eu creio que de uma forma também feita por Deus, assim como a Arca de Noé, aqueles animais entraram, eu imagino que Deus ele vai usando dessa forma também com os livros da Bíblia, eles vão se encaixando, vão se juntando até chegar no total de 66 livros, quando eles vão colocar um do lado do outro e vai perceber que esses livros se completam perfeitamente. Como isso é possível? Apenas um livro inspirado pelo Espírito Santo. Pode ter um começo, um meio e um fim perfeito, feito durante mais de 1000 anos e não ter nenhuma controvérsia, não ter nenhuma distinção por conta de locais, de modos de vida. Isso não influencia em nada o livro. Tem homens cultos, tem homens que mal sabiam ler e escrever, todos eles fazem cada um o seu livro e quando junta fica uma combinação perfeita. O que uma pessoa fala num livro, o outro fala no outro 200 anos, 300 anos depois, sem conhecer aquela pessoa, sem conhecer aquele autor. A mesma pessoa cita o outro. Como é que pode uma coisa dessa, né? É claro, né? Se você for pegar os livros do Novo Testamento, eles tinham por base o Antigo Testamento, né? Quando Mateus vai citar textos de Isaías, é porque Mateus já tinha o livro de Isaías. Eles já liam na sinagoga o livro de Isaías, como alguns outros livros, como o Pentateuco, por exemplo, né? Que ali os primeiros livros escritos por Moisés, eles já tinham esse livro. Não é que ele veio na mente dele isso, eles estudavam isso. Porém, se você for olhar a história do começo ao fim, você vai perceber que muitas das palavras, né, do agir de Deus, dos atributos de Deus, da forma com que Deus trata o povo, todos os profetas, todos os apóstolos, eles vão citar nas suas cartas coisas muito semelhantes. Isso por quê? Sendo que alguns nem tinham o conhecimento dos outros, né? Por exemplo, no Antigo Testamento vai citar coisas que vai acontecer no Novo Testamento. Como isso é possível? Porque a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então, entrou nesses 66 livros que foram inspirados, tanto que a gente vê que mesmo escrito por 1000 anos de diferença, por autores diferentes, cada um na sua cidade, cada um no seu país, eles se juntam e formam uma história perfeita, uma história sem contradições. Isso porque a Bíblia ela é inspirada por Deus. A outra coisa que tinha que ter para entrar no cânon com respeito ao Novo Testamento é que tinha que ter a apostolocidade. O que é isso?
Os pais da igreja que fecharam o cânon só aceitou na Bíblia, no Novo Testamento, os livros escritos por apóstolos ou de pessoas que tivessem contato direto com apóstolos. Então, essa também era uma das situações para que o livro fosse considerado inspirado pelo Espírito Santo e tivesse o direito de estar no cânon sagrado. Esse livro precisava ser por um apóstolo, então, Mateus, João, Romanos, as cartas do apóstolo Paulo, né? Aí Pedro, João, eles precisavam, por que são essas cartas que entrou? Porque foi a carta dos apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, e quem não viveu com Jesus, como Paulo, ele foi instituído apóstolo pelo próprio Jesus. Então, por isso eles entram no livro. Quem são os outros que não são apóstolos, mas que entram como no cânon sagrado? A exemplo de Marcos, a exemplo de Lucas, eles não são apóstolos, mas Marcos, ele vai viver diretamente como companheiro de Pedro e de Paulo. Então, por isso que os pais da igreja consideram as palavras de Marcos palavras verdadeiras que poderiam estar no cânon sagrado, porque são pessoas que, como ele, que não viveram, não são apóstolos, mas que viveram com os apóstolos e tinham testemunho para estar com os seus livros ali no cânon sagrado. Você sabia que existe mais de 10 apocalipses? Pois é, porém só o de João entrou. Por quê? Porque os pais da igreja, eles sabiam que João, ele era um apóstolo e ele tinha veracidade nas suas palavras, né? Então, para entrar no cânon, se fosse do Novo Testamento, tinha que ser apóstolo ou então tinha que ter ligação direta com os apóstolos. E a outra coisa é a aprovação da igreja. As pessoas que escreveram esses livros, como eu disse para vocês, a exemplo de Marcos, eles precisavam ser respeitados pela igreja, a igreja primitiva precisava acreditar nesses homens, eles precisavam de ter testemunho diante da igreja para que o que eles escreveram e estivesse no livro fosse cumprido pela igreja. Então, tudo isso se juntou para reconhecer quem realmente, qual livro realmente deveria estar ali. E disso tudo, então, surgiram-se os 66 livros que nós temos hoje em nossas mãos. Pois bem, a outra questão é a questão da revelação, né? O conceito de revelação na Bíblia é um conceito de descobrir, despir. Isso significa um ato de abertura. O ato de abertura foi para ver o que estava escondido. Né? Por que a Bíblia ela é considerada a maior revelação? Porque Deus ele vem para a humanidade se revelando através da palavra, e isso de uma forma progressiva. Então, desde Gênesis até Apocalipse, é Deus se revelando para o povo, né? E como ele faz esse canal de revelação? Através da Bíblia Sagrada. Então, a primeira forma que Deus usa para se revelar ao homem é através da Bíblia. A Bíblia é que traz essa revelação. A Bíblia é que traz o conhecimento de quem Deus é para nós humanos, né? Deus, na sua grandeza, seria muito difícil do homem compreender. Então, ele vai se revelando progressivamente, desde Gênesis até Apocalipse, para cumprir todo o propósito, né, do homem entender, no mínimo, como funciona Deus, né, na sua plenitude,
na sua soberania. Então, a Bíblia, ela é essa principal fonte de revelação. Você quer conhecer Deus? Leia a Escritura. Você quer saber mais do Senhor? Leia as Escrituras. Um homem natural, ele não tem o conhecimento de Deus e nem tem como se achegar a Deus, né? Então, ele faz isso como? Ele faz isso através do Deus revelado nas Escrituras. O homem no mundo, ele não vai ler a Bíblia. Ele vai ler o quê? Ele vai ler a minha vida e a sua vida. Então, através de mim e de você, ele conhece o Deus da Bíblia, né? O Deus que se revela na Bíblia. Então, essa é a primeira forma que Deus se revela ao homem, né? Em Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. Então, para nós, naturalmente falando, é muito difícil compreender tudo isso. E como eu consigo compreender? Através das Escrituras, né? Essa é a forma de nós conhecermos a Deus. A outra forma é Jesus. Jesus, ele é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você consegue ver Jesus. Desde o primeiro capítulo até quando fala façamos, e Deus disse haja luz e houve luz, né? E o Espírito de Deus se movia na face da terra. Desde desse versículo, nós já vemos o agir de Deus. Porque Jesus é quem? É a palavra. Então, o haja em Gênesis está se referindo ali a Jesus. E o Espírito pairava, o Espírito Santo. Então, desde o primeiro capítulo de Gênesis, nós conseguimos ver a Trindade. Quando Adão peca, ele come do fruto e Deus vai dizer para a serpente o seguinte, que nasceria da mulher a semente, né, que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é essa semente que nasceria de uma mulher? Uma mulher que, por uma mulher entrou o pecado no mundo e por uma mulher também viria a salvação. Quem era esse? Era Jesus. Então, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver a presença de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o tema central da Bíblia, né? Ele se revela na Bíblia e ele revela Deus através de si mesmo na Bíblia. Ok? Até aí certinho? Então vamos prosseguir. A terceira forma que a Bíblia ela é a revelação foi o que eu falei no começo, que é através do Espírito Santo, porque a Bíblia ela é toda inspirada pelo Espírito. Só o Espírito Santo seria capaz de fazer essa conexão de homens com 1000 anos de diferença conseguirem escrever um livro que falasse do mesmo assunto, que falasse com o mesmo teor, que falasse no mesmo tom. Só o Espírito Santo seria capaz de fazer isso, de fazer um homem culto como Moisés escrever algo que um homem simples, né, como Obadias, por exemplo, falar também sobre o mesmo assunto. Profetas, reis, né, anônimos da realeza, como pode todos eles conseguirem a mesma linguagem? Só através do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito, ele também se revela através das Escrituras, e a Escritura ela é revelada através do Espírito. Você, um homem, nós como homens carnais, nós não temos essa condição de entender o que a Bíblia diz na sua profundidade. Quem nos inspira é o Espírito Santo a entender. Quem nos mostra o que o texto quer dizer é o Espírito Santo. Tanto que se você ler hoje um texto e tiver com uma necessidade, Deus vai falar com você naquele texto de uma forma. Amanhã, se você ler esse mesmo texto passando por uma outra situação, Deus vai falar com você de uma outra maneira usando o mesmo texto. Por quê? Porque quem faz essa conexão da palavra conosco é o Espírito Santo. É Ele quem revela, né? É Ele quem traz à luz as Escrituras. É Ele quem ilumina, porque a Bíblia, ela lida por si só,
né? É como um livro comum. Agora, lida com a ajuda do Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, ela é revelação de Deus para as nossas vidas, né? E nós precisamos entender isso. Por isso que às vezes você vê que muito ateu conhece a Bíblia mais do que muito crente. E por que que isso não mexe com ele? Porque ele não acredita na Bíblia da forma que ela é para ser acreditada. Porque ele não dá ouvido ao Espírito Santo, que é aquele que inspira a palavra, né? É claro que ela, a uma hora ela vai tocar nele e vai falar, porque a Bíblia diz que ela não volta vazia, né? Então, uma hora ela faz o que ela tem que fazer. Porém, por isso que nós vemos muito conhecedores da palavra, mas que não têm discernimento com aquilo que está escrito, porque para isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia, ela é uma revelação de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Quer conhecer mais a Deus? Leia a Bíblia. Quer aprender um pouco mais sobre Jesus? Leia a Bíblia. Está precisando de uma revelação? Quer que o Espírito fale com você? Leia as Escrituras. A Bíblia, ela é o livro dos livros e nós precisamos cuidar e amar essa palavra, né? Eu sempre falo isso com as alunas da Escola Bíblica Dominical, né? Você precisa ser apaixonada pela palavra. Você precisa amar a palavra, ela é fonte de vida, ela é fonte de inspiração, ela é a boca de Deus para o homem e nós precisamos aprender a amar essa palavra. Leia a Bíblia, né? Estude a Bíblia, não apenas leia, estude, medite e eu tenho certeza que Deus, ele vai falar com você. Amém? Fique com Deus e semana que vem Vanessa está aqui para trazer mais uma lição para vocês. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários.